o eminente ministro Ricardo Lewandowski, ao analisar o artigo 29, caput, inciso 18 da Lei 13.303 de 2016, concedeu uma interpretação conforme como Sua Excelência acabou de se referir. A Lei 13.313, aí é o primeiro ponto de partida diverso que tenho, diferentemente de Sua Excelência. A Lei 13.313, ela não trata de privatização. Ela não alterou a legislação da época do governo Fernando Henrique sobre privatização. A Lei 13.303, com base no parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição Federal, ela estabelece o estatuto jurídico da empresa pública. Em outras palavras, entre aspas, o regimento interno das empresas públicas. A Constituição exigiu, em bom momento, e a Lei 13.303 trouxe uma padronização de procedimento para as empresas públicas. Então, Alexandre Moraes, perdão, Vossa Excelência não vai para contestar. Por favor. Apenas para dizer que estou absolutamente de acordo com Vossa Excelência. Que a lei do presidente Fernando Henrique Cardoso continua em vigor. É uma lei formal que regula o procedimento de desestatização. Nesse ponto estamos absolutamente de acordo. É por isso que eu disse, só para esclarecer, é por isso que eu disse que se faz necessário uma lei, se faz necessário uma lei para regulamentar o processo de desestatização. E Vossa Excelência, tanto como eu, estamos entendendo que essa lei já existe, que é aquela lei 9471, né? Pois não, desculpe interromper. Não, agradeço, ministro Lewandowski. Esse é um primeiro ponto que saliento. O segundo é que o artigo 29, inciso 18 da Lei 13.303, ele traz uma hipótese de dispensa licitatória, inclusive hipótese essa que já era prevista na Lei 8.666. Então, a questão do artigo 29, inciso 18 da Lei 13.303, ganhou uma maior repercussão e, por isso, me sinto na obrigação de realmente fazer uma análise mais detalhada, porque, a partir da interpretação conforme bem detalhada e analisada pelo ministro relator, o ministro Ricardo Lewandowski, foram incluídos dois tópicos importantíssimos. A partir de uma hipótese de dispensa de licitação, e leio o artigo 29, inciso 18, é dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista na compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de bens que produzam ou comercializem. A partir desse dispositivo, que encerra uma hipótese de dispensa licitatória, Sua Excelência, na conclusão e na concessão da liminar, tratou de duas questões, como eu me referi anteriormente, importantíssimas. A exigência ou não de autorização legislativa e a exigência ou não, nessa hipótese, de licitação. Inicio realmente por essa questão do modelo que a Constituição adotou. De forma rápida, mas nós sabemos que a partir, lá atrás, das ideias liberais, a ideia dos países capitalistas foi realmente sair, o Estado se retirar da intervenção econômica, o Estado cuidar do que deve realmente cuidar. O Estado cuidar daquilo pelo qual as pessoas se reúnem em torno de uma Constituição e delegam. O ministro Ricardo Lewandowski várias vezes assim colocou, a soberania popular delega aos governantes para cuidar daquilo que é essencial no Estado: saúde, educação, habitação, segurança pública, mobilidade. As ideias liberais, principalmente a partir das ideias do século XVIII, de Adam Smith, as ideias de que o Estado não deveria, dizendo aqui no popular, se meter onde é do particular. Ou seja, o Estado não deveria atuar, intervir na economia. E, a partir disso, a ideia do afastamento da intervenção do Estado na economia foi ganhando força. Uma força que no final do século XIX e início do século XX foi relativizada por uma série de
manifestos, movimentações, manifesto Karl Marx, o cartismo na Inglaterra, a Comuna de 1871 na França, todos eles passaram a relativizar, eu diria até minar, essa ideia, essa base do Estado liberal, de que o Estado não deve realizar intervenção na área econômica. E a partir do final da segunda década do século XX, da Constituição de Weimar, e de todas as demais constituições que seguiram o modelo social democrata, as diversas Assembleias Nacionais Constituintes, as diversas convenções constitucionais, passaram a equilibrar não só o capitalismo, a livre iniciativa, a livre concorrência como regra na Constituição, mas passaram a equilibrar de maneira a uma extensa previsão e crescente previsão de direitos sociais e econômicos e da possibilidade, ainda que excepcional, da intervenção econômica do Estado, da intervenção do Estado na área econômica. Esse modelo de regra e exceção, esse modelo foi o modelo adotado, a meu ver, pela Constituição de 1988. A Assembleia Nacional Constituinte trouxe para dentro da Constituição o que a doutrina denomina de Constituição Econômica, artigos 170 e seguintes, trouxe como uma regra a adoção do modelo capitalista de produção. É conhecido também como economia de mercado. E o coração da economia de mercado, do modelo capitalista de produção, é a livre iniciativa, livre concorrência. Então, essa regra, ela foi estabelecida expressamente na Constituição. Mas, da mesma forma, seguindo essa tendência de equilíbrio com os valores sociais, valores econômicos, o próprio artigo 170 trouxe princípios da ordem econômica. E ao estabelecer como princípios da ordem econômica valorização do trabalho humano, existência digna, conformidade com os ditames da justiça social, além da livre iniciativa, permitiu, e o artigo 173 regulamentou, apontou, mesmo que excepcional, mas permitiu a intervenção do Estado na economia. Isso fez com que, e cito aqui, mas passo rapidamente, fez com que vários doutrinadores, Celso Bastos, professor Raul Machado Horta, professor Tércio Sampaio, entre outros, colocassem que o nosso capitalismo, o capitalismo brasileiro, é temperado por diversos graus de intervenção estatal, desde a normatização, depois com as agências reguladoras, da regulação, até uma efetiva participação estatal, inclusive com muitos monopólios que caíram a partir da revisão constitucional, com muitos monopólios em diversas áreas estratégicas. Mas essa atuação, essa opção constitucional de atuação excepcional e subsidiária do Estado na ordem econômica, repito, subsidiária, secundária, excepcional na ordem econômica, foi prevista expressamente no artigo 173. Se nós olharmos o artigo 173, claramente a Constituição diz, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, que já dá a excepcionalidade taxativa do texto constitucional, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou o relevante interesse coletivo conforme definidos em lei. A ideia aqui, a meu ver, muito clara da Constituição é o Estado, para poder explorar diretamente a atividade econômica, ele precisa de autorização legislativa. Mas não qualquer autorização legislativa, uma autorização legislativa que aponte imperativos de segurança nacional, relevante interesse coletivo. É a excepcionalidade estrita aqui. Ou seja, o Estado deve ficar de fora, mas, muito excepcionalmente, o Congresso, e aqui, mais adiante, volto à ideia, o Congresso, junto com o Poder Executivo,
há necessidade de ambos quererem, um não consegue sem o outro, os dois poderes podem entender que há necessidade dessa intervenção. A redação dada pela emenda 19 aos incisos 19 e 20, me parece que acaba resolvendo a questão. Não é mais, como anteriormente tinha essa confusão, a lei que criará diretamente as entidades, salvo a autarquia. Mas sim, o que se exige é uma autorização congressual por lei específica para a empresa-mãe. Mas pode ser qualquer empresa-mãe? Não, só aquelas que a lei complementar tiver definido o interesse do Estado na intervenção econômica. E uma autorização genérica, como há no exemplo do artigo 64, para as subsidiárias. E o caso a caso, como eu disse, se refere exatamente às áreas, aos casos, às hipóteses de intervenção econômica. O mais, a partir disso, me parece, que a concretização da criação da empresa, desde que haja autorização específica ou genérica. Os atos constitutivos com a transcrição no registro público, a gerência da empresa, a atividade empresarial, isso não necessita mais para cada passo da empresa de autorização judicial. Como eu disse, entendo, inclusive, que no hiato, naquele ato entre a iniciativa de lei do chefe do Executivo e eventual criação efetiva, mesmo depois da autorização, pode o chefe do Executivo falar, não, agora não é mais necessária essa criação. Em outras palavras, o Executivo, ao meu ver, não pode criar uma sociedade de economia mista, empresa pública, sociedade de economia mista, nem suas subsidiárias, sem lei específica para uma, genérica, autorização específica para uma, autorização legislativa genérica para outra do Congresso. Mas é ele, Executivo, que, concedida a autorização, vai efetivar ou não a criação daquela específica e vai gerenciar das subsidiárias. Da mesma forma, em relação às subsidiárias, que há uma autorização genérica, e o empresário, no caso o Estado atuando como empresário, ele é que poderá ou não criar, fundir, investir, tirar daqui e dali, entendo que ele possa, o Estado possa vender todas as suas ações em uma determinada subsidiária, possa investir em outra, numa que ele é majoritário, ele vira minoritário, na outra que ele é minoritário, agora é interessante virar majoritário, ele está nas regras aqui de mercado do direito privado. O que ele não pode, e aí me parece a única limitação, o que o Estado não pode é perder o controle acionário da empresa-mãe. Aí nós estamos falando de privatização. E a privatização é regida por lei específica. Ou seja, se houve uma lei específica que autorizou a criação, volto ao exemplo, Petrobras, autorizou a criação da Petrobras, uma lei genérica para criar ou não subsidiárias. No tocante às subsidiárias, para manter a saúde financeira e empresarial da empresa-mãe, aí o administrador, o Poder Executivo que tem o comando. O que não pode é desconstituir um ato complexo, a lei complementar que falou qual área de atuação, a lei ordinária específica que criou a Petrobras, por vontade unilateral. Nesse caso, a meu ver, é a única limitação. A única limitação é a venda do controle acionário da empresa-mãe, não das subsidiárias. A questão, para encerrar, a questão da licitação. A questão da licitação, que é exatamente o artigo 29, inciso 18, que prevê uma dispensa de licitação. A ideia traçada, e por isso que avancei um pouco no histórico, na evolução do afastamento do Estado da intervenção, do afastamento da intervenção do Estado no domínio econômico, a ideia de ser secundário, subsidiário e de aproximar
nessa excepcionalidade do regime de direito privado das empresas, é para possibilitar não só uma maior concorrência, para não prejudicar as empresas privadas, mas também para dar maior agilidade à empresa pública ou à sociedade de economia mista. Não se pode prejudicar na concorrência, até porque a livre concorrência é pilar do capitalismo, as empresas privadas, mas também não se pode deixar lá, já que se criou, já que houve esse consenso entre legislativo e executivo para a atuação do Estado numa determinada área, essa empresa, no mínimo, deve ser competitiva. A partir disso, e aqui me parece o ponto essencial, que culminou com a edição da Lei 13.303, em 2016, o parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição, também diversamente da sua redação originária, a emenda 19, vejam que a emenda 19 mudou lá os incisos 19 e 20 do artigo 37 e mudou o parágrafo 1º do 173, para adequar, para evoluir a excepcionalidade da intervenção econômica, da intervenção do Estado na economia. O parágrafo 1º do artigo 173 estabeleceu todo um condicionamento, a possibilidade de um condicionamento da atuação das empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias que exploram atividade econômica ou produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços. Condicionou o quê? A um estatuto jurídico, por meio de lei ordinária. O que a Lei 13.303 fez em 2016, o que o Congresso Nacional fez ao editar a Lei 13.303 em 2016, foi cumprir o mandamento constitucional do artigo 173, parágrafo 1º, estabelecendo um estatuto jurídico. Só que a Constituição, no artigo 173, parágrafo 1º, não deu um cheque em branco para o Congresso Nacional para estabelecer um estatuto jurídico. Estabeleceu alguns preceitos. Entre eles, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, a questão da concorrência, e aqui me parece o ponto essencial, que dentro desse estatuto jurídico deveria constar a regulamentação da existência de licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, obviamente observados os princípios da administração pública. Ou seja, o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º, ao estabelecer uma lei específica, princípio da especialidade aqui, uma lei específica para disciplinar a licitação e contratos de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública, para sociedades de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica. O artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º, excepcionou, nesses casos, a aplicação da 8666. Enquanto não havia a emenda de 98, a lei de 2016, aplicar-se-ia a norma geral. Só que é uma norma específica, que se aplica ao princípio da especialidade. Olha, aqui no caso de sociedades de economia mista, que exploram essa atividade econômica, tem que ter um estatuto jurídico. Entre outros assuntos, vai regulamentar as licitações. Obviamente que a regulamentação pela Lei 13.303 deve observância, assim como a Lei 8666 no geral também deve observância, ao caput do artigo 37, aos princípios da administração pública, e ao inciso 21 do artigo 37, um dos preceitos mais importantes para a administração pública, que traz como regra a licitação, ressalvados casos específicos. Aqui o conjunto do caput do artigo 37, do inciso 21 do artigo 37 e da norma especial do parágrafo
1º, inciso 3 do artigo 173, o que está direcionando é quem deve regulamentar licitação e contratos para sociedades de economia mista que exploram atividade econômica e suas subsidiárias, quem deve fazê-lo é o estatuto jurídico previsto no 173. E como fez o estatuto jurídico? Previu como regra, e aqui é o título 2, capítulo 1, seção 1 da Lei 13.306, assim como a Lei 8.666, previu como regra a licitação. Excepcionalmente, da mesma forma que a Lei 8.666 estabeleceu hipóteses excepcionais de dispensa, no artigo 29, e inexigibilidade no artigo 30. Não inovou no mundo jurídico. A Lei 8.666 adotou o mesmo conteúdo, o mesmo procedimento, regra, licitação e poucas exceções de dispensa ou inexigibilidade, desde que, obviamente, respeitados os princípios da administração pública, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Concluindo, como iniciei dizendo, a Lei 13.303, a meu ver, não trata em momento algum de privatização. Ela não está permitindo privatização, há uma lei específica para isso. O advogado-geral da União, doutor André, que fez sustentação oral e distribuiu memoriais, bem fez essa diferenciação do desinvestimento e a questão da desestatização, a privatização. O que ela trata da atividade gerencial, o estatuto. Então, não me parece que seja exigível autorização legislativa específica para que sejam vendidas ações subsidiárias ou controladas. Então, amanhã precisa vender uma parte da ação para investir numa outra área do pré-sal, autorização legislativa. O Congresso vai falar, mas nós nem demos autorização legislativa para você comprar essas ações ou para ter essa subsidiária, ou seja, não há essa necessidade. Obviamente, se estivéssemos falando da perda do controle acionário da empresa-mãe, isso é privatização. Isso não é regulamentado pelo artigo 13, pela Lei 13.303, muito menos pelo artigo 29, inciso 18. Dessa maneira, pedindo todas as vênias ao eminente ministro Ricardo Lewandowski, eu voto no sentido de não referendar a concessão da medida cautelar. Não me oponho, mas volto a insistir, porque acho que a Lei 13.303 não trata da eventual privatização e uma sinalização do Supremo de que ela se aplica também à privatização, acho que poderia mais complicado do que auxiliar, mas não me oponho, eventualmente, a dizer que, obviamente, o que exige prévia autorização é a perda do controle acionário da empresa-mãe. Tá bom, estamos de acordo nisso. Mas aí eu entendo que não é a Lei 13.303 que trata, é lá atrás. Isso podemos avançar, mas de início, novamente pedindo todas as vezes ao eminente ministro Ricardo Lewandowski, eu não referendo a concessão da liminar.